E aí eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Ok? Encontramos aí? Quem encontrou já vai colocando aí para nós uma observação que encontrou aí, para a gente saber se você está atento. A palavra diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Pense como eu pirei quando eu li essa passagem. Porque eu conheço essa passagem desde muito pequeno, quando eu congregava em uma outra denominação, menininho. E a gente sempre ia para as escolas dominical, e lá se falava muito sobre essa questão de amar o amigo, ou que amigo vale mais um amigo do que isso, e o amigo é como um irmão. E quando eu li esse contexto de Provérbios, eu achei lindo que em todo tempo nós devemos amar um amigo, mas nós só vamos saber quando esse amigo vai ser um irmão no tempo de angústia. Então, assim, nós podemos ser cheios de amigos, mas um amigo, ele só vai transicionar de uma amizade para uma aliança no tempo de angústia. Isso me faz lembrar o relacionamento de amizade que Davi tinha com Jonathan na Bíblia. A Bíblia diz que Davi amava Jonathan, tinha um amor profundo um com o outro, em relação de contexto de amizade. Mas quando Saul passou a perseguir Davi, a Bíblia diz que Jonathan teve alguns encontros com Davi, e ali ele protegia Davi. Então você só vai saber transicionar uma amizade quando esta amizade passar do contexto de amizade para irmão. A Bíblia fala, como é, pastor, que um amigo vai virar um irmão? Quando você tiver com o último carro do ano, quando você tiver com o último emprego do ano, ou quando você tiver bem financeiramente, você pagar uma viagem para o seu irmão, seu amigo? Não. Nós só vamos ter essa mudança transicional quando vier dias de angústia. E aí vai se revelar o contexto de um amigo para um irmão. Então a Bíblia, ela é muito clara no livro de Provérbios, quando ela contextualiza essa questão da amizade. Provérbios, um livro escrito por Salomão, um dos homens mais sábios, e ele traz esse entendimento para mim e para você, a respeito da amizade, a respeito do carinho, a respeito da atenção. E quem tem nos acompanhado, ontem nós fizemos uma transmissão, e nessa transmissão eu falei que a maior moeda do tempo não é o dólar, não é o ouro. A maior moeda do tempo é o tempo propriamente dito. Então, a transição do amigo para o irmão se faz na angústia. Então, os dias de angústia que cada um passa, os dias de angústia que cada um passa na sua família, esse tempo de pandemia, alguns perdendo emprego, alguns receosos, preocupados, é um tempo oportuno para se mostrar quem é um amigo, irmão de verdade. E aí, eu aqui queria enumerar com você 4 tipos de amigo que você precisa evitar na sua vida. O primeiro amigo que você precisa evitar é aquele que fala mal dos outros. Por quê? Porque existe uma grande chance de ele falar de você também. Esse amigo, ele não pode caminhar com você, porque o ambiente que ele está é um ambiente que ele traz para ele algo pesado. O segundo amigo que você não tem que ter é um amigo que te leva para longe de Deus. Por quê? Porque a sua amizade com Deus é mais importante do que a sua amizade com seu amigo. Então, esse tipo de amizade já vai trazendo alguns sinais para mim e para você começar a rever que tipo de amigos você já tem que cortar do seu WhatsApp, do seu convívio familiar. Então,
Eu gosto muito de citar isso aqui na embaixada, na nossa igreja, que o nosso maior problema é colocar pessoas em níveis que elas não poderiam estar. Como assim, pastor? Vou dar um exemplo para você. Eu sempre gosto de falar do amigo, do colega e do amigo íntimo. Então, quem é colega, colega de trabalho, ele se resume apenas ao seu trabalho. Talvez ele pode passar de um colega para um amigo. Ou ele pode passar de um amigo para uma amizade íntima. Mas isso vai ser levado no decorrer do tempo. Isso vai acontecer no decorrer do tempo, porque a prova da amizade, ela se chama lealdade. A prova da lealdade se chama angústia. Porque em tempos de angústia vai se revelar as verdadeiras pessoas que estão próximo da gente. Não que as pessoas sejam ruins, mas as pessoas com o tempo, elas tendem a tendenciar aquilo que elas são. O outro amigo que a gente tem que ter, um amigo que não tem noção do perigo, que vive metendo você em confusão. Um amigo que vive se metendo em confusão e metendo os outros em confusões. Ele não tem limites para a vida, ele não escuta ninguém, ele é impetuoso, ele é sem domínio próprio, ele não escuta ninguém, ele sabe. E esse amigo pode colocar muitos de nós em risco. E essa amizade pode colocar você em risco. E eu lembro de uma situação que aconteceu alguns anos atrás. A gente atendeu um caso, no contexto jurídico, que essa mãe, isso deve ter mais ou menos uns 16 anos. Esta mãe, ela chegou chorando, pedindo uma assistência jurídica para o filho dela. Ela chorava, disse que o filho dela não tinha feito aquilo. E o filho dela, realmente, é verdade, eu não posso contar detalhes, porque nós estamos em uma gravação, o apurado foi completamente verdade. O filho dela não tinha feito um crime, foi um crime muito grave. E nesse crime que ele tinha cometido, ele estava com os amigos, só que ele era um bom rapaz, e o único que tinha carro do grupo era ele. E os amigos falaram, vamos ali com a gente, rapaz, rapidinho. Ele foi, estava lavando o carro, colocou os amigos dentro do carro e saiu. E os amigos falaram, fica dentro do carro. E os amigos cometeram um crime e as pessoas o culparam pelo crime. E ele respondeu por esse crime porque ele se tornou partícipe do crime. Então, assim, um menino bom, mas os seus amigos o levaram para a confusão. Então, assim, nós precisamos de rever alguns conceitos de amigos que estão do nosso lado. Ou a gente vai trazer eles para o lado certo, ou ele vai levar a gente para um lado negativo. Um outro contexto de amigo também é aquele que se faz de vítima o tempo todo. Eles nunca se responsabilizam pelas falhas deles. Nunca tem responsabilidade. Sempre o maior problema é porque eles começam a se envolver num jogo de culpa. E eles se tornam vítimas e querem trazer você para o vitimismo deles. A especialidade deles é fazer você se tornar culpado por alguma coisa. E você até se sente culpado por algo. Por quê? Porque eles tiram das costas dele o senso de responsabilidade pela fala, pela maneira que se comporta, pela maneira que fala. Eles não batem no peito, né? Fala assim, não, cara, isso é um posicionamento meu. Eu sou culpado, eu fiz isso, você não tem nada a ver com isso, eu não quero que você se sinta culpado. Eu lembro que uma vez eu atendi um irmão e ele teve um contratempo com outro irmão dentro da igreja. Eu achei bonita a atitude dele, que ele olhou para mim na frente do irmão e falou assim, pastor, o problema não é meu, o problema é eu, que eu sou assim, 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 assim. Então, assim, nós temos que ser homens para fazer, mas também temos que ser homens no contexto figurado para assumir. Vou repetir, tá? A gente tem que ser homem para fazer, mas também tem que ser homem para assumir. Então, isso é um contexto de amizade que eu e você precisamos de ter, que trazem esse contexto de sabedoria para nós. Agora eu quero mostrar para vocês os 4 amigos que nós temos que ter na nossa vida. Um dos primeiros amigos que a gente tem que ter na vida é aquele amigo que nos dá liberdade ao ponto de ter no nosso coração o entendimento e a sabedoria de poder impartir e abrir o coração com ele. O problema hoje é porque você abre o seu coração com algumas pessoas e depois elas saem de perto de você e usam os seus desabafos contra você. E isso, até fiz um texto esses dias numa rede social, eu citei até esse texto.
sobre esse contexto de termos a sabedoria e o entendimento para quando algumas pessoas impartir o seu sentimento ou o seu coração com a gente não usar os seus desabafos contra ela. E aí o que que diz? É assim, ó. Não é porque alguém parou de ter amizade ou relacionamento contigo que você deve sair espalhando os segredos dela por aí. O que acabou foi a amizade, mas não foi o nosso caráter. Eu vou repetir, tá? Para ficar bem guardado na sua mente. Não é porque que a sua amizade, seu relacionamento com as pessoas pararam, que você deve sair espalhando os segredos dela por aí. Porque a amizade pode ter acabado. Mas escute bem, o seu caráter não acaba, bonitão. Então, quando nós começamos a entender isso, quando alguém parte o coração dela com a gente, principalmente a gente que convive no ministério pastoral há 21 anos, eu já escutei de tudo que você possa imaginar, irmão. Já tive confissões, muitas coisas. Pessoas que nem caminham mais com a gente, ministerialmente, em amizades. Mas essas confissões ficaram guardadas no nosso coração. E muitas vezes as pessoas até nos ignoram. Passam na rua, não falam com a gente. Falam mal da gente, falam mal da sua família, falam mal da minha família. Mas eu não vou pegar, irmão, confissões que estão guardadas e usar isso como uma arma. Porque para eles a amizade pode ter acabado comigo, mas o meu caráter continua o mesmo em relação ao que eu ouvi. Mas nem todos têm esse contexto de lealdade e amizade. Nem todos têm essa sabedoria de aprender a se comportar com aquilo que escutam. E uma confissão é algo que traz cura, uma confissão é algo que traz milagre para o coração de cada um de nós. Então, irmão, nós não podemos pegar as debilidades dos momentos que as pessoas têm quando elas chegam até você e usar isso como uma arma contra elas, porque em algum momento elas usaram também algo contra você, você também tem um trunfo. Isso é tão... Desculpa, eu estou no púlpito da igreja, mas eu não consigo, eu tento me segurar, irmão. Mas isso é tão podre, desculpa falar assim. Você tem um trunfo aqui na manga que você vai usar contra... Você sabe que eu caminho há muito tempo nesse âmbito e sabe, eu já ouvi tanta coisa como pode se tornar até repetitivo o que eu estou falando, mas não dá para a gente ter esse comportamento, né? Os advogados mesmo, eles têm o precedente de seus escritórios invioláveis, os segredos de confissões dos seus clientes. Então, e há uma legalidade em relação à proteção da testemunha, há uma legalidade em proteção. Então, você que tem um amigo, cara, na hora que eu estava ali, eu fui ali tomar uma água, na hora que a irmã estava ministrando aqui o louvor, e Deus já estava ardendo no meu coração, e eu conversando com o Espírito Santo, e Ele falando para mim, eu conversando com Ele, falando, meu Deus, está tão escasso um amigo. Pastores quase não têm amigos. Por quê? Porque muitos dos pastores, muitos dos líderes, irmão, não sabem quem confiar, não sabem quem. Jesus, de 12 discípulos, ele tinha um que ele deitava no ombro, de 12 ele tinha 3 que podiam ouvir ele, podia conversar com ele. Ele chega num certo momento, no livro de Mateus capítulo 10, ou é 4, me perdoe, não lembro, está na Bíblia. Ele diz assim, ele olha para os discípulos dormindo, e Jesus começa a sofrer ali de uma tensão, porque no outro dia ele ia para a ascensão, ele ia para a crucificação, e ele começa a passar a noite no jardim de Getsêmani, ali sofrendo no coração por algo que ia sofrer, e ali os discípulos cochilando, e ninguém podia ouvir ele. Às vezes as pessoas não precisam, irmão, apenas de dinheiro, elas precisam de conversar. Não que o dinheiro não seja importante, mas elas precisam de conversar, elas precisam de falar. E talvez você é essa pessoa para este momento. Então, há escasso. As pessoas sempre pegam as debilidades do líder para usar contra ela, dos filhos do líder, das filhas do líder, para usar, para convalidar os pecados dentro da igreja. Porque o filho do pastor, o filho do pastor, a filha do líder, a filha do obreiro, a filha disso, a filha daquilo, e está cheio de estigmas, pessoas estigmatizadas fora da igreja. Porque
o pastor, ou o líder dos jovens, ou dos obreiros, ou das mulheres, ou da CIB, confiava nas pessoas na igreja, impartia o coração, o irmão era pelo meu filho, e aí as pessoas tiveram contratempos ministeriais, e aí usaram para falar, olha o pastor, o filho dele é assim, a filha dele é assim, a filha do líder é assim. Cara, nós não podemos viver um tempo desse jeito. Eu espero que com esse momento de enclausuramento, de pandemia, nós possamos sair melhores do que isso, possamos ter no nosso coração, na nossa mente, um contexto de amizade, que nós possamos ter, nós possamos estar aliançados nesse tempo que estamos vivendo. Eu quero dizer para você que um outro amigo que nós precisamos de ter é o intercessor, porque o intercessor é aquele que ora por nós, intercessor é aquele que intercede na sua vida ministerial, intercessor, sabe, a Bíblia diz que quando Simão pede a cabeça, né, a cabeça de Satanás, a cabeça de Pedro ali, né, Satanás pede a cabeça de Pedro, desculpe, Jesus fala assim, Simão, fica ligado, Satanás pediu tua cabeça, velho, e eu vou te falar, uma coisa, ele me pediu para te peneirar, velho, mas eu quero que você não desfaleça. Então assim, sabe, o intercessor é aquele que entra na frente e fala, cara, não faz assim. Mas ele está errado, eu sei, mas o fato dele estar errado é igual a mulher adúltera, no João capítulo, está na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus chega ali e fala, olha, atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Querido, intercessor é aquele que entra na frente pela bala, aquele que... Um dia estava eu com o apóstolo Luiz Hermínio, eu estava dirigindo, ele do meu lado, e aí entrou um ônibus, eu falei, Luiz, o ônibus vai fazer a cobertura, nós vamos entrar. Ele riu e falou, pastor, isso é cobertura. Eu falei, cara, para mim isso é cobertura. É alguém que entra na frente por você e fala, não faz assim. É alguém que fala, quando ele está caído, fala, cara, vamos ajudar a levantar, depois a gente corrige. Porque quem está afogando, irmão, nós não temos que ensinar a nadar, quem está afogando nós temos que primeiro salvar. Então... amigo é esse. Um outro amigo que você precisa é aquele que te anima, te motiva no tempo ruim. Aquele que te inspira a superar os obstáculos. Ele te motiva, ele te lembra dos teus pontos fortes no momento que você está fraco. O amigo te lembra dos teus pontos fortes no momento que você está fraco. Fala, cara, você tem uma qualidade, você sabe fazer isso. Não, mas eu perdi o emprego, mas acabou o casamento. Cara, mas faz a barba, vai voltar no casamento. Não, ela disse que não volta mais, pastor, eu tenho que recomeçar mesmo. Então vai começar de novo. É um cara que te inspira, é um cara que te motiva. E aí, mediante a isso, eu quero impartir com você uma palavra que está no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1 e 2. Abre aí para mim, Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz assim, como nós devemos corrigir os nossos amigos. Isso aqui é importantíssimo. Como se deve corrigir as pessoas. Porque o amigo de verdade, ele também corrige, mas o problema não é o que você fala, é como você fala. Às vezes, eu lembro de uma reportagem que vi um dia que o filho perdeu a mão porque o pai bateu na mão dele, a mão inchou e aí não conseguiram recuperar, teve que ser amputada a mão. E o pai depois ficou muito, muito perturbado com isso. Então, até a maneira que nós vamos corrigir os nossos filhos, corrigir os nossos amigos, nós temos que saber corrigir, porque uma correção muitas vezes severa pode ferir algo que naquele momento, mas a correção com amor, ela também fere, mas ela fere de uma maneira diferente, porque a correção com amor, ela tem uma forma de curar. E o mesmo Deus que fere é o mesmo Deus que cura. Numa cirurgia, o médico, cirurgião, ele vai ferir para curar, mas primeiro ele passa anestesia. Então, irmão, o amigo de verdade, ele fala a verdade para você, ele não vai falar a sua verdade para ninguém. Um amigo de verdade, ele vai falar a verdade olhando nos teus olhos para você, ele não vai contar a tua verdade para ninguém. Hoje até publiquei algo em uma rede social, de uma entrevista de um jornalista, e eu quero depois que você clique lá na minha rede, no Facebook, você vai ver uma entrevista. Eu achei bonito o posicionamento desse político em relação ao comportamento dele, em relação a algo. E eu quero ler esse contexto para você, para ensinar como nós devemos corrigir algumas classes de pessoas. Essas classes de pessoas estão num contexto de amizade. Não repreenda ao homem idoso, antes exorta como pai. Olha, a palavra
É diferente repreender e exortar. Então, pastor, como é que eu devo falar com uma pessoa que tem mais idade do que eu? Como pai. É, pastor, é. Se você tem uma pessoa que tem mais idade que você e é um amigo, trate ele como pai. E quando ele fizer alguma coisa de errado, exorte como pai. Não exorte ele como qualquer pessoa. Como pai. Pastor, e se eu tenho um amigo mais jovem, como eu devo exortar? Como eu devo exortar ele? Você deve exortar ele como um irmão. Olha, que forte. Pastor, e se eu tenho uma amiga de idade, como é que eu devo? Como mãe. E como eu devo exortar, pastor, uma moça mais jovem? Você deve exortar uma moça mais jovem como irmã. E a mais velha, como mãe. Vamos repetir? Todo mundo que está comigo aí? O mais velho, o homem mais velho, como pai. A mulher mais velha, como mãe. O rapaz mais jovem, como irmão. E a moça mais velha, e a moça mais jovem, como irmã. Então, se nós acompanharmos isso aqui, nós vamos entender que a exortação significa trazer ânimo. A religião nos ensinou há muito tempo atrás que a palavra exortar seria ferir, bater, ser crítico. Não, exortar, a palavra exortar significa trazer ânimo. Trazer ânimo. Quando você oferece a uma pessoa, quando você vai exortar uma pessoa, você tem que oferecer a ela uma solução melhor do que ela tem. Você tem que trazer uma palavra de ânimo. Irmão, o que nós estamos fazendo aqui é como uma escola. É uma escola de fundamentos para você que está me assistindo. É a escola de fundamentos. E eu queria muito assim. Eu acho que a gente vai começar a fazer essa escola de fundamentos online. É uma escola de fé, é uma escola vida. É a escola da vida para todos nós. Por quê? Porque nós vamos aprender um com os outros a ser melhores pais, filhos, pastores, líderes, obreiros. Porque talvez a vida te ensinou a ser essa pessoa. Desculpa, tá? Não estou te agredindo, tá bom? A vida talvez te ensinou a ser a pessoa estúpida, como você fala. Né? Um dia eu estava na feira com a pastora Lu, e a gente na feira eu encontrei uma senhora, e ela estava vendendo algo, aí ela, compra aqui para mim, compra, você, compra. Eu falei, senhora, muito obrigado, eu comprei ali atrás. Ela falou, meu filho, desculpa falar assim com você, você é tão manso. Eu falei, não sou manso. Ela falou, não, meu filho, é porque eu sou assim nordestina, eu tenho o meu jeito de falar. Eu falei, senhora, minha família toda é nordestina, eu amo o Nordeste. 2 lugares do Brasil que eu iria embora, para Santa Catarina e para o Nordeste. Eu amo esses lugares, mas o Nordeste eu sou apaixonado. Ela, eu falei, ela falou, é porque a gente fala meio assim, né? Assim, meia rápida. Parece que a gente está brigando, mas a gente não está brigando, não. Eu falei, tá bom, eu sei que vocês não estão brigando. Eu sei que a senhora não está brigando, fica tranquila. E a gente riu muito, irmão. Eu ri muito com ela, porque às vezes as pessoas elas tiveram uma educação. Quando fala de educação, não quer dizer uma educação, irmão, institucional, não é uma educação de faculdade, eu não tive estudo, não, tem nada a ver isso. A função da escola é lhe dar a instrução, e a função do pai é lhe educar. Então são completamente diferentes. E tem gente que não teve a educação da vida, perdão, não teve a educação dos pais, teve a educação da vida. E essa educação da vida fez com que muitos de nós nos tornasse assim. Ogro na forma de falar. Tem gente que é bons amigos, mas é ignorante. Tem gente que é bom marido, é bons pais, mas é rígido na correção com os filhos, com as filhas, com a esposa. Mas não é porque isso é ruim. É porque o seu conceito de paternidade, de amizade é essa. Mas o que eu preciso de fazer, pastor? Eu e você precisamos de ser dosado pelo Espírito Santo para a gente aprender a melhorar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quando eu comecei a minha vida pastoral, eu sou completamente aquele que você está vendo aqui nesse exato momento. Completamente. Eu tinha no mundo. Agora eu vou trazer uma conjectura para você. Antigamente eu tinha uma espada e uma machadinha na mão.
parecia um filme. Coração valente, com o rosto sujo de sangue. Hoje, eu estou mais com um cajado na mão. Quando precisa de puxar, a gente puxa. Quando precisa de apacentar, a gente apacenta. Então, o tempo vai mudando quem permite o Espírito Santo de Deus mudar. Se eu e você não nos permitir que o Espírito Santo de Deus mude, não vai adiantar a gente fazer força. E outra coisa, quero dar uma palavra para você. Quando você faz força para mudar, sem a ação do Espírito Santo, amadurecimento é mais. Quando você amadurece, se vem no contexto de amadurecimento, para você amadurecer a força, o fruto que você vai produzir vai ser amargo. Não adianta você amadurecer a força e não adianta você querer ser quem você não é. Não tem jeito. Essa é a sua versão, você é assim. Pastor, mas eu vou ser assim o resto da vida? Não. Nós tendemos a melhorar, mas essa melhora depende de quem você decide caminhar e de quem você vai decidir ouvir e dos amigos que você vai buscar para tentar te conectar ao teu destino, ao teu propósito, à tua forma de falar, à tua forma de entender, abrir a mente, a forma de mudar o seu comportamento, a forma de mudar o seu entendimento. Pastor, eu tenho um problema sério no meu casamento, cara. Eu estou assistindo agora o senhor, estou entrando agora aqui. Não sou nem dessa igreja, mas eu estou entrando agora aqui. E eu queria conversar agora, eu queria alguém para me dar um conselho. Deixa eu te falar uma coisa, você tem um plano do seu casamento? Tem. Então procure o casal mais maduro para você andar. Se você tem um problema no seu casamento, você tem que parar de andar com jovens que muitas vezes não têm um casamento vivenciado. A maioria dos casais, quando tem um problema aqui, eu aconselho, procura um casal que já passou por isso. Uma vez eu fiz uma reunião de mulheres, 5 mulheres, e uma das mulheres que eu convidei para participar dessa reunião foi uma irmã que tinha um problema no casamento. Ela tinha 2 anos de casado. E quando a gente estava nessa reunião, eu ali com elas, eu chamei uma das irmãs e falei assim, fala quantos anos você tem de casado? Ela falou, tenho 35 anos de casado, já quis separar muitas vezes, quando assim do casamento e tal, mas eu tive que ter paciência. A irmã foi começando a maturar, a amadurecer. Então procure amizades que vai amadurecer você como pai, como marido. Não, pastor, eu vou procurar pessoas que sejam igual a mim. Eu sou assim. Não, você tem que procurar pessoas que precisam completar em você aquilo que está faltando. O domínio próprio. Pastor, eu sou gastador. Então vai procurar um amigo que trabalhe com planejamento. Pastor, eu sou meio doido. Então vai procurar um que não é doido. Está entendendo, pastor? Eu sou uma mulher que sou assim. Não, então você vai procurar uma pessoa que vai lhe aconselhar, vai ser uma amiga. Ah, pastor, estou com o problema do casamento, vou procurar uma amiga para me sair para a balada. Não, não vai funcionar. Mas você tem que procurar tipos de pessoas dessa forma. E aqui, eu quero mostrar para você pessoas que não prestam para ser amigos. Não presta para ser seu amigo quem se ressente do seu sucesso. Fica triste quando você conquista algo. Não presta para ser seu amigo quem nutre inveja em você. Não presta para ser seu amigo quem quer competir com você o tempo todo. Não presta para ser seu amigo quem humilha você diante dos seus conhecidos. Não presta para ser seu amigo quem não guarda e quem vive compartilhando seus segredos com pessoas que não podem lhe ajudar. Não presta para ser seu amigo quem é indiferente ao seu sofrimento. Ah, foi, bateu o carro, foi, morreu, foi, perdeu o emprego. Ah, tá, legal, legal. Então, é indiferente. Não presta para ser seu amigo quem vive torcendo pelo seu inimigo. Não presta. Não presta para ser seu amigo quem na sua ausência calunia você. Esses amigos não prestam para caminhar conosco. Quando nós compreendemos esse contexto de amizade, nós vamos entendendo que amigo é aquele que nos promove, mas também é aquele que sabe cuidar e é aquele que não se importa em falar uma verdade em amor, mas naquela forma de contextualização que eu ensinei a você. É o mais velho, o tratar como meu pai. Eu já corrigi pessoas que têm muito mais idade do que eu. Eu sentei e falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa, tu já é avô, mano. Me ajuda aí, velho. Pô, pastor, eu falei, não, é mesmo, né, pastor? Eu falei, cara, já tive também a forma de ter cuidado em corrigir senhoras de 60 anos de idade, que tem idade de ser minha mãe.
E tratei como mãe. Falei, irmã, em nome de Jesus, se cuide. Arruma esse cabelo, mulher. Dê um jeito aí, porque teu marido tá bonitão. É, pastor? Falei, é. Então, tudo não é o que você fala, é como você fala. Nós precisamos de entender isso. E quando o senhor encontra uma pessoa mais nova do que o senhor, eu trato como irmão, como filho. Se nós entendermos esse relacionamento de amizade com as pessoas, seriam mais fáceis. O maior problema é quando nós descobrimos que só nós somos amigos, o outro não é. Essa é a dificuldade que temos. Quando nós muitas vezes descobrimos que só nós somos o amigo, aí a amizade tende a acabar. E aí as frustrações são grandes. Por quê, pastor? Porque você coloca as suas expectativas em cima de uma pessoa que muitas vezes vai frustrar você. Um verdadeiro namoro começa de uma boa amizade. Se não vai ser um bom amigo, não vai ser um bom namorado. Não adianta uma boa namorada. O casal pode estar casado há 30 anos, mas eles têm que ser amigos um do outro. Tem que ter amizade um com o outro. Isso requer, para se começar, pastor, qual conselho que o senhor dá para mim arrumar um namorado ou uma namorada? Primeiro procure um amigo. Depois, quem sabe dessa amizade nasce um namoro. O amigo, ele quer estar perto, o amigo, ele faz de tudo para estar perto, o amigo faz de tudo para lhe agradar, na medida que ele pode. Não pode lhe dar uma X5 ainda, né? Mas pode fazer de tudo para lhe ajudar. Quero finalizar nesse exato momento e dar os nossos avisos.